Estamos no ar, sejam bem-vindos. Eu sou Fernando Simão e esse é o Conexão Podcast Ascend CDL. Hoje, dia 12 de dezembro, 20 horas, e o nosso compromisso da conexão com você está no ar. Cumprindo nosso compromisso, nosso 14º episódio, e vamos nos conectar com um assunto, um tema muito importante para você. Mas antes de falar do tema e de falar das pessoas que estão comigo aqui hoje, eu quero pedir para você, como sempre, não te custa nada se inscrever no nosso canal do YouTube. Você já está aí assistindo essa live? Vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha nos grupos para as pessoas que você tem, os contatos, essa live, para que você consiga cumprir o nosso propósito de conectar as pessoas aos assuntos que podem e com certeza irão modificar a vida dela. E esse episódio está sendo transmitido agora no nosso canal do YouTube, Conexão Podcast Ascend CDL, e também no canal do Facebook da Ascend CDL. Nossos cortes estão no TikTok e no Instagram, Conexão Podcast Ascend CDL, e no Spotify. A partir de amanhã, dia 13, a partir da hora do almoço, está disponível esse episódio em vídeo e áudio para vocês no Spotify. Todos os caminhos para você acessar as nossas redes sociais estão na descrição desse vídeo. Então não deixe de se inscrever, para você não custa nada e para nós é muito importante para que o YouTube entregue o nosso vídeo para mais e mais pessoas e a conexão aconteça. Como eu sempre peço também, o feedback de vocês. Comentem nesse vídeo, façam os apontamentos. Gostou? Fala que gostou. Se não gostou, fala também. Quer ouvir algum tema? Quer ouvir alguém nessa mesa? Pode colocar aí que a nossa produção vai entrar em contato e vai tentar desenvolver isso daí. Joia? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico de Nova Mutum. Nova Mutum é uma cidade que tem muito a fama de uma cidade que cresce. Muitas pessoas vêm para cá achando que é muito fácil você crescer ou um negócio ou profissionalmente. E de fato é possível, mas para que isso aconteça, existem alguns passos que você tem que seguir, algumas etapas. E hoje a gente vai tratar um pouquinho disso, olhando para trás, sabendo como que se construiu essa história, esse cenário, esse ambiente, para que Nova Mutum seja uma cidade próspera, e olhando no futuro, porque o que nos trouxe até aqui, com certeza, não nos levará daqui para frente. E para que a gente fale sobre o crescimento econômico, a gente vai falar com quem ocupa hoje a função de secretário de Desenvolvimento Econômico, Jimmy Anderson Ups. Jimmy, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Diego. Boa noite a todos que nos ouvem. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre um tema tão interessante. Com certeza é muito interessante a gente tratar sobre o desenvolvimento de uma região. Não é apenas Nova Mutum, a gente pode observar isso numa macro região realmente. E aquilo que vem para o futuro, acredito que o que nós passamos não espelha aquilo que virá. Vou parafrasear o que você falou, mas esse crescimento que a gente observou até agora, com certeza ele vai ter uma escala muito maior daqui para frente, por vários fatores que a gente vai poder discorrer aqui durante o programa hoje. Com certeza, eu lembro disso quando a secretária de Finanças, a Terezinha, esteve aqui e ela falou do orçamento de Mutum cresceu mais de 150%. Para participar dessa conversa, para incrementar ela, para que ela fique completa. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, invariavelmente, né, a gente vai falar de investimento, né, Diego? Sim. Diego Rufino já esteve aqui conosco falando sobre investimento e vai estar nos auxiliando nessa conversa hoje. Boa noite. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite, né? Boa noite para quem está acompanhando a gente aí ao vivo. Jimmy, eu tenho certeza que vai ser uma conversa boa, porque não sei se vocês já estavam sabendo, né? Tá aqui um spoiler, mas o nosso relacionamento ele é mais antigo, desde quando eu cheguei aqui em Mutum em 2019. Eu tenho tido um contato muito próximo do Jimmy, então assim, fico feliz em de alguma forma ter visto o desenvolvimento econômico do município ter crescido muito nesse pouco espaço de tempo e no momento que nós passamos por situações tão delicadas, né? Pandemia, né? E tudo mais. Mesmo assim, o município, como você bem disse, continuou crescendo pujante. Então hoje vai ser uma conversa bem interessante, assim como as outras. Olha, eu tenho certeza que ao final dessa conversa, todo mundo que prestar um pouquinho de atenção, pegar algumas dicas, pegar algum insight, vai ter alguma proposta de investimento, vai ter alguma, pelo menos algum conhecimento, alguma garantia de o que está fazendo dar certo. Desconheço
aquele que perdeu em Nova Mutum fazendo alguns tipos de investimento. Existem investimentos muito seguros, mas existem outros que a gente ainda depende de um cenário um pouquinho melhor. Mas antes da gente aprofundar um pouquinho nesse tema, vamos falar um pouquinho da secretaria e do Jimmy. Jimmy, hoje o nome da secretaria é Desenvolvimento Econômico do Município. Ela já teve outro nome, essa secretaria, antes, né? Sim. Era Indústria e Comércio? Indústria, Comércio e Turismo. Esse é o nome desde sempre da secretaria, né? Mas no ano passado foi feita uma reforma administrativa onde se tratou de vários assuntos e optou-se em modernizar o nome da secretaria, mesmo porque Indústria, Comércio, Turismo, acaba que sempre alguém esquecia o turismo, né? Então o desenvolvimento econômico ele acabou abraçando os assuntos tratados pela pasta como um todo e também equalizou isso, né, a nível de estado, a nível de país também, se trata sempre como SEDEC, e isso facilita um pouquinho a nossa comunicação também. Então foi uma migração apenas de nome, mas a natureza, o objetivo, todo o restante permaneceu da mesma forma. Ela, na verdade, a atuação dela, então, permanece a mesma, e quando a gente fala em desenvolvimento econômico, a gente amplia mais, né? Porque quando você fala indústria, comércio e turismo, acaba limitando um pouquinho, direcionando o nosso pensamento a uma limitação. Para que chegasse até lá, vamos falar um pouquinho da tua trajetória. Você não é nascido em Nova Mutum, né? Não, eu migrei do Rio Grande do Sul em 1993. 1993, então você viu o município ser construído. Sem dúvida. 30 anos aqui nessa cidade, isso muda muita coisa, né? Quem chega hoje não tem a dimensão de como as coisas eram, de como elas se tornaram hoje. Então, é um orgulho para mim falar que eu estive aqui desde o começo, não desde o começo, né? Eu tenho parentes meus que vieram para cá em 1979, então quando eles vieram, sim, era o começo, né? E nesse tempo entre eu vir para cá e os meus parentes estarem aqui, a gente vinha praticamente todos os anos visitá-los, então a gente conheceu realmente como essas primeiras sementes foram plantadas nesse solo, e a diferença é bastante grande. É por isso que eu tenho certeza que a evolução que virá pela frente, ela nem se compara com aquilo que a gente viveu até agora, que foi tão rápido, né? Nós que estamos aqui há tanto tempo, a gente consegue perceber como essa evolução foi rápida. E o que vem pela frente realmente é melhor. Com certeza. Você chegou em 93, eu cheguei em 2006, o Diego chegou em 2019. E algo é uma constante na percepção de todos, que é o crescimento. Lá em 93, quando a tua família migrou para cá, com certeza já enxergaram novas oportunidades melhores do que... Sem dúvida. Na verdade, assim, as pessoas que vieram nessa época para cá, elas abriram mão de muitas coisas, né? O conforto que elas tinham de onde elas vieram, é o nosso caso também, era uma vida mais tranquila, mais confortável, lá no Rio Grande do Sul, mas eu vim de garupa, como o gaúcho gosta de falar, eu vim junto com meu pai e com a minha mãe, e eles sim perceberam a necessidade de migrar para um lugar onde tinha perspectivas. E independente de gostar ou não de onde a gente estava, eles encararam um desafio novo de vir para um município onde mal e mal tinha asfalto, onde nem energia elétrica tinha. O fato é esse, né? Chegava às 10h30 da noite, desligava o gerador e a cidade ficava inteira no escuro. Então era muito diferente a realidade de onde a gente veio para onde a gente está. Mas hoje, olhando 30 anos depois, como está lá onde eu morava e como está aqui, eu percebo que eles enxergavam muito mais longe do que a gente podia imaginar naquela época, né? Vieram para cá por oportunidades de trabalho, enfim, a parte econômica, mas eu acredito que nem nós tínhamos a dimensão de como esse caminho era importante ser trilhado. Com certeza. Eu acho que não há 30 anos atrás sabia-se que ia para frente, mas ninguém sabia que ia alcançar esse patamar. E uma cidade pequena, né? Você estudou aqui, você fez sua formação aqui? Sim. Formou aqui? Nesses 30 anos eu saí por 1 ano e meio que eu fui para Cuiabá com a expectativa de estudar, mas sinceramente não gostei muito da experiência. E aí nós já tínhamos a faculdade aqui, que na época era a Uninova, né, e acabei me formando aqui, depois dei aula na Uninova, então toda a minha carreira realmente foi aqui em Nova Mutum, e é um motivo de grande orgulho. Na verdade, assim, eu posso dizer que a pessoa não precisa, né, sair daqui para encontrar oportunidades, porque realmente quem busca, hoje mais fácil do que antes, aqui tem muita oportunidade. E aí era o ponto que eu ia falar. Nesse começo do crescimento de Nova Mutum, você encontrou oportunidade em Nova Mutum da tua formação profissional, da tua carreira profissional, porque você passou por vários setores até hoje
tá onde você está. Então, existem as oportunidades, mesmo quando a cidade ainda estava, vamos falar, numa condição mais antiga, estava com menos, uma estrutura um pouco menor, né? Uma cidade menor. Eu atribuo, sinceramente, eu acho que o grande diferencial daquela época para essa é que a gente podia começar a trabalhar muito cedo. Então, isso forma, além do conhecimento, forma um caráter, né? Um comportamento com maior responsabilidade, com maiores compromissos mesmo, que isso se reflete na sua vida adulta. Eu acho que a gente, claro, por bons motivos, né, permitir que as crianças e adolescentes evoluam na sua educação mesmo, né, eu acho que esse é o objetivo de não permitir que se trabalhe tão cedo, mas no meu caso, naquela época, começamos a trabalhar lá com 12 anos, 11 anos, acho que foi a primeira vez que eu trabalhei com carteira assinada, então hoje isso é impensável, né? Mas naquele momento isso com certeza fez uma diferença muito grande. E aí sim, ajuda você quando chegar no momento de escolher uma carreira ou até de tomar decisões profissionais, você ter uma maturidade maior, uma experiência maior. Uma coisa é você ler, você aceitar conselho, outra coisa é aquilo que você viveu. Então isso... Eu acho que faz falta para um jovem hoje ter esse contato com uma responsabilidade maior, enfim, mas faz parte. Eu acho que a minha evolução partiu muito disso, a possibilidade e a necessidade de trabalhar muito jovem. Isso ajuda bastante. Depois, mais para frente, a gente vai tratar desse tema, das parcerias que o município faz, e claro que, respeitando o que a legislação hoje diz, ainda existe a possibilidade de um pouco mais cedo do que a gente vem vendo, né, Diego? Sim. Os jovens, talvez não ingressar diretamente no mercado de trabalho, mas entender como que funciona o mercado de trabalho, porque já falamos várias vezes aqui, a mão de obra aqui em Nova Mutum, acho que é um dos grandes gaps que a gente tem, né? Sim. Longe de querer julgar a situação que estamos, mas justificar o que para mim deu certo. E assim como eu, a maioria da minha geração também passou pelas mesmas situações, e conseguiram uma boa evolução. Não privou eles de uma educação que é necessária, mas também colocou eles no mercado de trabalho muito cedo, e isso ajuda em alguns quesitos, em outros não tanto, mas acho que na minha história isso fez muita diferença. Mas eu acredito assim que, parando para refletir sobre o que você está falando, tem aquela criança, só retomando o tema, fazendo arco, tem aquela criança que ela é exposta ao trabalho por uma necessidade econômico-social. Sim. Essa criança precisa ser protegida para não ser exposta e tal. Mas eu acredito que talvez o ponto comum entre nós três aqui, que a gente tenha começado, graças a Deus até que o trabalho era importante, mas não necessário. Minha família não passaria fome se eu começasse a entregar panfleto lá com 10 anos de idade. Mas eu vi que o meu pai me colocou para fazer esse serviço para que eu desenvolvesse virtudes. Então, assim, eu tinha responsabilidade, eu tinha hora, eu tinha gente para... Eu vejo que nesse ponto, talvez seja o ponto comum aqui, faz falta. Trabalhar fazia parte do processo de educação. Exatamente. Processo de formação do caráter da tua vida profissional. Que, querendo ou não, você com 12, 13, 14, 15 anos trabalhando, surgem situações, você volta para casa, você vai relatar aquilo e você vai ser orientado. A pressão vem e você fala, não, eu vou largar isso daqui. Teu pai fala, não é assim. Você vai ter que aguentar. Hoje você não tem um filho para sustentar. E aí ele vai fazer aquele contraponto. Eu também, no meu trabalho. Às vezes quero pedir a conta, mas eu preciso estar aqui para te ajudar. E nem por isso deixou de ter infância, deixou de brincar, deixou de estudar, enfim. Não foi prejudicado o desenvolvimento infantil. Mas... como eu disse, a ideia aqui não é criar uma polêmica sobre isso, mas na minha história fez muita diferença e nas pessoas que eu conheço também fez. Do início, então, do trabalho aos 11, 12, 13 anos, até passando pela CNCDL, você tem uma história aqui na CNCDL? Sim. Você ocupou o cargo de... Na verdade, foram tantos. Né? Quantos anos você ficou aqui? Foram, se eu não estiver enganado... Diretamente ligado, porque indiretamente... Foram 11 anos. 11 anos. 11 anos, desde na verdade, assim, até o saudoso Agenor, que foi quem me convidou para fazer parte da primeira vez. Ele criou uma diretoria jovem naquela época, ele chamou assim, e me chamou para fazer parte disso. Então, nem cargo exatamente na diretoria tinha, mas participava das reuniões, sabe? Você ia se inteirando disso. E de lá para cá eu não saí mais. Saí quando eu fui para a prefeitura. Então, acho que, se eu não contei errado, foram 11 anos na diretoria de uma forma ou de outra. Desde um ouvinte
entendendo como funcionava, participando da construção, e isso foi o que te credenciou para ser escolhido para a pasta, para a função de secretário? Eu acredito que foi bastante importante, mesmo porque eu nunca tive uma exposição política, né? Nunca fui partidário, e mesmo porque quem me convidou, que na época era o Adriano e agora o Leandro, eles não têm esse comportamento de escolher político para estar junto, eles têm um secretariado muito mais técnico, né? Mas o fato de eu estar numa entidade representativa de classe, de conseguir conversar com esses setores, eu acho que ajudou sim no meu credenciamento, não tenho dúvida disso. E também me ajuda muito no desenvolvimento daqueles trabalhos que a gente faz lá, porque eu tive a oportunidade de conversar e ouvir muito, né? Aqui na associação comercial acaba que capilariza e condensa muito essas opiniões. E isso ajuda muito a gente na hora de executar o trabalho numa secretaria. E como você falou, então, você foi para a prefeitura na gestão do Adriano? Exato. Foi em 2017 que ele me convidou, abril de 2017. 2 anos com ele? 4 anos. 3 anos e praticamente 4 anos. O segundo mandato inteiro dele, quase. Isso, no início do segundo mandato dele foi que ele me convidou, então agora, em abril, eu completo 7 anos como secretário, na secretaria, né, no serviço público como um todo. E eu confesso que no começo é um negócio diferente, bem diferente, bem diferente. Eu digo que eu passei ali uns 3, 4 meses batendo cabeça, tentando entender o que eu estava fazendo ali, porque seria muito interessante que as pessoas tivessem a oportunidade de trabalhar um dia, um período no trabalho público para entender como isso funciona, porque realmente é um mundo diferente, um mundo onde a burocracia é muito grande, onde as regras que você precisa seguir são muito diferentes daquilo que a gente faz aqui fora. Então é uma experiência diferente. Então, desses 7 anos e meio, quase 7 anos que eu estou lá, vamos colocar que 6 anos e meio eu pude aproveitar, o restante eu... Estava se preparando. Eu fiquei falando, poxa, o que eu estou fazendo aqui? É uma coisa bem interessante mesmo. Eu acho que vai muito do perfil, eu sempre me questiono isso, uma função do secretário, ela é um tanto quanto abstrata, e a gente vê que comporta muita coisa. Quem tem um bom time, uma pessoa mais retraída, ele passa a ser um secretário. Aquele proativo, se ele consegue ter um time que entenda a proatividade dele, o dinamismo dele, pode fazer a diferença no serviço público, mas serviço público é complicado fazer a diferença. Tem que tomar cuidado como você age. Não, mas tem que ter muito mais paciência, de entender o tempo das pessoas, entender o tempo dos projetos. Uhum. Não é na velocidade que eu estava acostumado a imprimir aqui fora. Associação comercial, eu sei como eu tive a experiência de ser presidente, você tomava as decisões e executava elas, era tudo muito ágil, muito rápido. E isso é o que difere um pouco no poder público. Às vezes você começa a fazer um projeto que você vai levar 2 anos para conseguir tirar ele do papel. E é assim que funciona, sabe? E eu aprendi que você precisa respeitar o processo. E você falou a chave para qualquer servidor, e aí é público ou não, que é você saber conversar com as pessoas, saber trazer elas para dentro, para a sua visão. Então, com equipe você vai longe, sozinho você só cava o próprio buraco para você se enterrar. E tem uma diferença do funcionalismo público que, na minha trajetória enquanto empregado, eu não fui servidor, eu fui empregado público. É isso que eu ia só frisar, que você trabalhou na Isso, eu trabalhei na Caixa Econômica, então fui empregado público. Que é o seguinte, você passa com certeza por isso, você tem ali uma equipe. Então você tem o tabuleiro e você tem as peças. Você tem que ganhar o jogo sem trocar as peças. Acho que o principal desafio do secretário, né, se for o seu, você comenta, é isso. Né? Até porque você, enquanto secretário, está numa condição transitória. A tua equipe não. São servidores com uma situação mais definitiva. Então, assim, você tem que ter um nível de gestão superior, maior, assim, mais amadurecido para saber... Poxa, a gente tem que entregar o resultado que a sociedade espera sem ter a possibilidade de trocar as peças, né? Assim, Diego, é interessante isso, porque é confortável para mim falar isso, porque a minha equipe é pequena. É pequena e extremamente qualificada. Então, para mim é mais fácil fazer essa gestão. Mas mesmo dentro de uma equipe pequena, qualificada, existe o lugar certo para cada pessoa. Quando você consegue identificar isso, você consegue fazer ela performar. E aí você imprime a sua visão para aquilo que você quer. Primeira coisa, você tem que saber onde você quer chegar. Senão, não tem equipe que te ajude a lugar nenhum. E depois disso, quando você consegue colocar cada pessoa dentro daquilo que ela está para fazer, né? Que você consegue motivá-la a seguir uma visão,
aí as coisas acontecem. Né? Então, no meu caso, a secretaria é muito simples, mas a gente vê nas secretarias maiores que o desafio é esse, é você conseguir colocar as pessoas e colocar a sua visão, a visão da administração como um todo, para que elas executem. E quando dá certo, a coisa flui. Né? Você não precisa nem fazer força e nem ficar empurrando. Você precisa estar ali como um porto ou alguém que pode ajudar no momento de dificuldade. Mas tirando isso, ela sabe o que precisa ser feito, ela sabe as metas que ela tem que atingir e vai trabalhar e conta com você com apoio. Eu acho que é o melhor dos mundos em qualquer organização. No setor público, parece um pouco diferente pela impossibilidade de você trocar essas peças na hora que você quiser. Uhum. Mas eu acho que quando você aprende a identificar o que a pessoa quer, qual é o objetivo dela, qual é aquilo que ela nasceu para fazer, a gente consegue colocar e fazer ela performar bem. Bom, me ocorreram duas situações. Primeira é essa, que é descobrir a habilidade, como você jogar com aquele time, mas a segunda é uma dificuldade muito grande, que geralmente a liderança, ela ascende do grupo. Alguém do grupo se forma como liderança. Uhum. E o secretário não. Ele encontra uma estrutura administrativa já funcionando e ele passa a ser a liderança externa. Você entra ali e aí a sabedoria talvez foi isso que você falou, esse período que você teve que ficar aprendendo, observando as pessoas, mostrando para eles quem você era, para que pudesse liderá-los. Vou contar uma historinha que aconteceu logo no começo. Eu não vou falar o santo e nem onde aconteceu, mas o fato é que quando você chega novo numa situação dessa, primeiro que você não entende direito o que você vai fazer. E segundo que você está num cargo que teoricamente você acha que vai mandar. Não era o meu caso, eu entrei com bastante humildade nisso, mas no caso, aconteceu de uma servidora me descer os pés, sabe? Mas deu um corte no talo mesmo. E a chefe dessa servidora estava junto e viu aquilo. E ela chegou para mim depois e falou, Jimmy, você pode, né, quando acontece um negócio desse aí, você pode usar o seu cargo como, né, para se impor. Eu falei, eu sei que eu posso, só que respeito você conquista, você não pode exigir. Você precisa estar lá, mostrar para que você veio, que as coisas acontecem naturalmente. Tem muita gente que joga a toalha no meio do caminho ou que chega lá e simplesmente fala, eu sou o seu fulano, faz porque eu estou mandando. Se fizer isso, você pode até ter algum resultado, mas respeito não. E o respeito é bem melhor. Pelo menos é a minha forma de ver. E eu acho que a liderança ela passa muito por isso, por você conseguir imprimir respeito na tua equipe, responsabilidade, enfim, e você estar junto, né? Não manda fazer o serviço e vai para a sombra, né? Como o agricultor costuma falar. Você tem que estar junto pegando firme com ele, que daí ele vai te respeitar e ele vai entender que você está ali como um parceiro e não simplesmente alguém que caiu de paraquedas na equipe e falou, agora vai fazer o que eu quero porque eu estou mandando, né? É diferente. É insegurança, né? Geralmente essa reação, essa forma de agir é a insegurança das pessoas. História. A gente pode até não se gostar, mas a gente tem que se respeitar. Então, mas será... Observando assim, os outros pontos de contato que eu tive com o ente público, tem uma visão aqui, Fernando, e o Jimmy, me parece que é uma cultura, Jimmy, de o gestor público, ele ter muitas características do gestor privado. Uhum. Dele olhar para a coisa pública, não deixar não chegar no estado de coisas, e olhar para a coisa pública como ele olha, por exemplo, uma empresa. É óbvio, entendendo todos o processo público que é diferente, né, da gestão pública é diferente da gestão privada. Mas isso me pareceu, desde o primeiro ponto de contato que eu tive com a Prefeitura de Mutum, uma cultura muito forte aqui, inclusive que emana dos próprios servidores. Vou falar um negócio para você, Diego. Todo mundo fala que Nova Mutum é muito diferente, e é diferente. De fato é diferente. E a principal diferença eu acho que passa por aí. Quem está lá entendeu que está lá para ajudar quem te procura. Ninguém vai lá porque não tem nada para fazer, eu vou tomar um cafezinho na Prefeitura. Ele vai lá porque ele precisa da sua ajuda. Se você está ali na condição de ajudá-lo, o mínimo que você espera é que você ajude com excelência. Faça o seu melhor. É isso que a equipe de secretários é cobrada pelos administradores, né? O Leandro, seu Alcino, quando chama a gente, é essa linha que eles imprimem para a gente. Então, é o tal de educar pelo exemplo, né? Não adianta nada o secretário achar que, né, sai mandando em todo mundo. O que o servidor vai fazer? Vai sair mandando no cidadão. É uma escala. Então, aqui realmente é diferente, porque eu acho que consegue imprimir um ritmo muito mais parecido com a gestão privada do que o que a gente conhece como gestão pública. Na verdade, aqui a gente faz gestão pública também,
só que ela não é reconhecida lá fora porque lá fora é muito diferente. Talvez seja uma característica já da cultura como as empresas, a gestão pública e Nova Mutum tem uma cultura pela continuidade que a gente tem. Por mais que mudaram-se as pessoas, em algum momento foram antagonistas, desde a emancipação política do município até agora, é mais ou menos uma mesma vertente que vem caminhando, um vem sucedendo o outro. Sim. Então, cria-se a cultura, da mesma forma de uma empresa onde você tem as figuras centrais, permanecem ali, e essa cultura a gente vê da gestão, de fato da gestão, e tentar adequar a morosidade que é necessária nas coisas públicas. É necessário que se pense melhor. Não pode sair assinando um cheque e ir gastando. Precisa passar por um processo, porque no meio do processo, por vezes, você olha e vai adequando ele, vai tornando ele um pouquinho melhor. Mas vamos falar especificamente agora. O que faz a secretaria que você ocupa o cargo de secretário? O que vocês fazem o dia inteiro? Bom, é uma pergunta capciosa. Essa, né? Porque, O que eu quero saber É igual perguntar se você está ocupado, né? Você está ocupado? Não, peraí. Porque como a gente falou, é amplo, né, Jimmy? Você muito atende desde quem quer montar uma lojinha até uma grande indústria que quer vir para o município. Sim. Então, assim, a melhor resposta para essa pergunta que eu consigo te dar é que nosso objetivo é criar um ambiente onde as pessoas consigam performar sua melhor performance, digamos assim. Isso vale desde o funcionário da indústria que quer e precisa se qualificar, até a grande indústria que quer e precisa investir no município. Então, a gente ajuda meio que todo mundo. A gente está lá não é uma secretaria fim, é uma secretaria meio. Então, a gente está lá realmente para juntar as peças, para ajudar naquilo que a gente puder, contribuir, e tem momento que a melhor contribuição que você faz é dar um empurrão e sair fora. Né? Então, assim, a gente, além dos serviços que a gente presta, né? Eu estou dizendo agora a secretaria. Sim. Nós temos alguns equipamentos públicos que estão na nossa gestão, que aí sim é atendimento, né? Metodicamente falando, enfim. Sim. Mas a secretaria, o papel dela é justamente criar um ambiente favorável para negócios. E quais são esses aparelhos que hoje estão sobre o guarda-chuva da secretaria? Nós temos a sala do empreendedor, que fica anexo ao prédio do Sebrae, aqui do lado da Associação Comercial, onde a gente basicamente faz atendimento. Na verdade, não é só mas basicamente é atendimento para microempreendedor individual. Nós temos mais de 2.000 microempreendedores individuais e eles procuram muito a casa. A gente tem uma média aí de atendimento de 500 atendimentos por mês. Olha, feitos para esse público. Então, por ali passam diversas necessidades, desde o recadastramento, desde a emissão de nota fiscal, de declaração anual, até acesso ao microcrédito, sabe? São muitos encaminhamentos que a gente faz ali. Então, esse é um dos equipamentos que a gente tem. Temos 2 servidores ali que são muito competentes e fazem um bom trabalho. Lá no Cine. O Cine é outro equipamento que está sob a nossa gestão. Nós temos a coordenadora e mais 2 servidoras lá que atendem as pessoas no seu momento de dificuldade, que perdeu o emprego, precisa acionar o seguro-desemprego e principalmente aquilo que eu mais cobro daquela equipe é a intermediação de mão de obra. Então, não simplesmente resolver a situação do seguro-desemprego do camarada que perdeu o emprego, mas sim arrumar um emprego novo para ele. Porque oportunidades existem muitas, as pessoas, por mais que tenham alguns que infelizmente jogam contra essa visão que eu vou passar aqui, a grande maioria só quer trabalhar, só quer a sua dignidade de receber o seu salário, quer a oportunidade de evoluir na sua carreira. Então é para isso que a gente está lá. O Cine está lá para ajudar ela a procurar uma nova oportunidade e buscar mesmo, porque meu pai me ensinou quando era muito jovem ainda que do céu só cai chuva e quando Deus quer. Então o resto você tem que correr atrás. E aqui não é diferente de outros lugares. Né? Precisa correr atrás, precisa suar a camisa mesmo, precisa se dedicar. Mas a diferença é que aqui o resultado aparece muito rápido para quem tem esse comportamento. Não são todos que têm, mas a gente tenta buscar e jogar para esse caminho. E principalmente lá o Cine é isso. Aí nós temos a Casa do Artesão, que também está sob a nossa gestão, que aí é um trabalho gostoso, digamos assim, da gente aglutinar essas pessoas. A maioria são pessoas que, eu não quero taxá-las também, porque não são todos que são assim, mas a maioria são pessoas mais idosas, né, que estão em casa fazendo seu artesanato,
E aí a casa ela serve para aglutinar, né? Mostrar esses produtos, fazer a comercialização, participar em feiras, organizar workshop, organizar treinamentos, organizar viagens, enfim. Então a casa do artesão realmente é um trabalho bem gostoso de fazer e também está sob o nosso guarda-chuva. Então essas são, além de gestão de outros equipamentos públicos, mas o básico do serviço que nós ofertamos para a comunidade através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico são esses. E a equipe interna aí sim trabalha nessa parte da tirar a burocracia, de criar, encontrar oportunidades, receber quem quer investir aqui, e quem quer investir aqui, tanto o pessoal que já é daqui como o pessoal que vem de fora. Então, eu costumo dizer que eu sou um vendedor. Vendedor do município. Eu vendo a cidade. Essa é a verdade. E assim, é difícil alguém aquilo que não acredita, né? Não é o meu caso. Eu acho que eu me tornei um bom vendedor do município, porque eu acredito muito, muito mesmo naquilo que é feito, na seriedade daquilo que é feito. Então, assim, eu recebo empresários do Brasil inteiro. E não é raro a gente ouvir eles contando histórias esdrúxulas sabe, pedido de propina, de gente tentando extorquir, coisas que não deveriam existir, mas infelizmente existem bastante. Então, aquilo que eu falei antes, você encontrar as pessoas certas para fazer as coisas certas. Então, basicamente, o trabalho da secretaria é isso. Mas esse é um ponto forte, né? Você seguir. Na semana passada eu estava em outro município, participando de um evento parceiro do Sebrae, e conversando com o empresário, ele falando o tempo que ele levou para conseguir agendar uma reunião com o secretariado, falar com o prefeito, para implementar a empresa dele no município. E ele terminou de falar, eu falei, cara, quer falar com o prefeito de Mutum? Quer falar com o secretário de Mutum? Eu acho legal o teu projeto, vamos para lá. Não, mas a gente tem que fazer uma delegação. Eu falei, cara, tá aqui o contato, vai lá, eu tenho certeza que eles vão te receber. E eu vejo que esse é um ponto forte que eu observei nos anos que eu tô aqui desde 2019. A prefeitura é muito aberta para ouvir quem quer vir investir. No mínimo, ouvir o plano de negócio do empresário. E a gente começa a observar que existem empresas aqui, indústrias, que geralmente você vê em núcleos maiores e está instalado em Mutum. E aí muito parte disso, né? Igual você falou, poxa, eu tô aqui disponível, sou um vendedor do município, vem aqui, me fala o seu plano de negócio, eu falo do município, se demete, a gente segue o jogo. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né, Diego? Então, assim, contando uma historinha agora do empresário que esteve com a gente, foi esse ano. Eu não vou expor ele, não tem por que fazer isso, né? Mas o fato que ele veio, quer vir para Mutum, né? Troca cartão, conta história, vamos lá, visitamos o Distrito Industrial, que até então não tinha saído, estava no meio do milharal grandão. Explicamos todo o projeto e na volta dessa viagem, dessa conversa, enfim, a gente ficou 1h30 juntos, no máximo. Eu entreguei meu cartão para ele no final da reunião, falei, tá aqui meus contatos e tal, estou à disposição para aquilo que vocês precisarem. E aí ele falou, olha, eu vou contar um negócio para você, cara. Como é gostoso vir para... Ele falou Nova Mutum, mas eu acredito que essa região inteira, ela deve ser parecida, né? Como é gostoso vir para uma região onde você é tratado com respeito. Eu falei, bom, mas eu acho que é o mínimo, né? Ele falou, cara, vocês não têm noção da diferença que isso faz para nós que queremos investir. Ele falou, eu fui no município do estado X, que eu não vou falar, o município X, e eu tive uma reunião com o secretário como você. E ele me entregou um cartão, como você, no final da reunião, me entregou o cartão. E aí ele falou, meu número particular está no verso. E aí ele, muito obrigado, se despediu e foi. E quando ele chegou no hotel, ele pegou o cartão para organizar, botar na agenda dele. Ele olhou o verso do cartão, estava escrito 15%. Olha só. Nossa, o número particular. Olha só. Cara, como pode um negócio... É inimaginável um negócio desse. Aí você imagina, assim, o quão tranquilo tá a pessoa, assim, quanto mais a pessoa em fazer isso, porque ela não tem o mínimo de medo, de pudor, de mandar uma dessa, assim. Ou do cara olhar na hora ali, olhar pra ele. Já esculhambar ali. Pois é. É triste. Bom, por isso nós temos um diferencial. Por isso que esse investidor, na hora de tomar a decisão dele, ele vai considerar a postura do gestor. Sim. Porque se o secretário está ali fazendo isso, não querendo generalizar, mas existem omissões na administração pública a esse ponto. Eu não vou falar da gestão lá, eu vou falar da gestão cá. Isso. Na gestão cá, o negócio é o seguinte, se eu posso te ajudar, eu vou te ajudar naquilo que me cabe. Né? E aí isso vale
Vamos pegar 2 exemplos aqui. Uma indústria grande que está se instalando no município, investimento de 250 milhões de reais. Podemos contribuir, sim, encontrar área, negociar com o proprietário, até um café que está se instalando aqui, que eu ajudei o cara a encontrar a sala. Para mim, você gosta de trazer grandes investimentos? É óbvio que sim, mas o pequeno é tão importante quanto. Né? Então, assim, saber que não há diferença em quem quer investir 100 mil ou 100 milhões, isso também faz parte de uma equipe que precisa estar ali. Isso também é uma diferença da gente. Para mim não importa se é microempreendedor individual, precisa de 20 mil de microcrédito, pode procurar que a gente vai atender assim como atendemos esse grande industriário. E talvez seja pelo volume de trabalho que a gente consegue organizar e fazer esse atendimento, mas eu acho que o segredo é esse, olhar as pessoas e não necessariamente se vislumbrar pelas histórias que elas querem contar. Como vender uma cidade onde todo mundo fala que é difícil morar, que é difícil ter mão de obra e que tudo é caro? Nós temos... nem tudo são rosas, né? Sim. Fernando? Então, assim, todo mundo que vem, principalmente esses grandes, eles não caem de paraquedas aqui. Eles já chegam entendendo onde eles estão pisando e procurando detalhamento daquilo que eles já estão na cabeça. Né? Então, não é uma surpresa para ele que vai ser difícil para formar a equipe, não é surpresa para ele que a equipe dele vai ter dificuldade em encontrar moradia quando ele chega aqui. A questão é que eu fui estudar bastante quando eu fui para a secretaria do que era importante na hora de criar um ambiente bom. Né? Então, no começo todo mundo, nós tem que criar um monte de incentivo fiscal. Na verdade, dentro do que um empresário olha, o incentivo fiscal deve ser lá o 8º, 9º, 10º item que o cara está preocupado. Né? Ele primeiro está preocupado com uma série de outras questões que passa pela oferta de mão de obra, pela proximidade com a matéria-prima, pela oferta de energia, sabe? São tantas outras variáveis. A logística é um ponto extremamente importante. Então, quem vem para cá já está ciente de tudo isso. O incentivo acaba virando uma coisa praticamente irrelevante. Aquele fator só para... então vamos fechar. Ó. Exato. Na verdade, assim, eu acho que a maioria, se não tivesse incentivo, talvez até fizesse igual. Veriam igual. Porque... E outros municípios que eu observei também, a tal da segurança política, jurídica, né? O empresário vem falando não tem prefeito que sai, prefeito que cai, vereador que entra, vereador que sai. Sim. Isso também, o empresário olha muito isso. E é nivelado, né? É nivelado. Não tem, veio, sei lá, um fiscal aqui me cobrou 200 para fazer a vistoria. Não existe isso. Pelo menos não que a gente saiba, né? Mas é inimaginável algo assim aqui. Então, esse ambiente que eu falava antes, que é importante existir, criar, porque ele não nasce sozinho. Precisa ser criado um ambiente assim. E isso é o grande diferencial do Nova Mutum e dessa região toda aqui. A palavra que eu tenho ouvido falar na área do empresariado e tal, o jargão é o ecossistema. Então, você criar um ecossistema que inclua todas essas variáveis. Hein? Justamente. Até porque na hora de você vender para uma empresa, você acaba tendo que personalizar. A gente vem vivendo aí, nos últimos tempos, uma mudança na economia local. A construção sempre foi forte hoje, com os novos empreendedores que vieram na área da construção civil, como a gente teve o Wesley da Construtora União aqui, que é um outro patamar. Sim. E junto com ele vieram outras várias e vão vir outras várias. A gente deixa de ter aquela construção que eu fazia, que você poderia fazer, construir uma casa para vender, que ainda existe. Sim. E movimenta bastante. Mas, ao mesmo tempo, você tem que atender uma Impasa, que é uma indústria completamente diferente. Hoje, as empresas do algodão que estão em fase de final de instalação no município. E aí veio essa questão que você falou do ecossistema, ter um ambiente onde você possa personalizar a proposta para cada um dos interessados no município, né? E aí buscar aquilo que ele não tem ainda. A maior dificuldade nossa, quando vem esses grandes investimentos, é encontrar área. Porque eles precisam de áreas grandes. A primeira coisa que o cara pergunta, o município faz doação? Eu não sei se algum município no Brasil ainda faz, porque teoricamente não pode, né? Talvez alguém consiga fazer, enfim, mas isso não existe mais. E aqui, no Mato Grosso, tudo que tem valor é terra. Né? Antigamente se comprava barato, hoje você não compra mais barato. Hoje você chega no agricultor e fala, escuta, tem um cara procurando uma área de 10 hectares para colocar uma indústria que vai gerar 300 empregos e vai investir tanto. O
Vou vender 10 hectares, não consigo comprar nenhuma colheitadeira, deixa assim. A maioria das vezes que a gente bate na porta, é isso que a gente encontra. Então, também, grande parte do trabalho é encontrar gente que tem essa visão. Vamos pegar um exemplo aqui, nem sei se eu poderia falar, né, mas o Zé Rubens, lá da HFC. Tinha uma áreazinha ali de 10 hectares e tal, conseguimos trazer uma indústria para dentro da área dele, porque ele entendeu que, poxa, o município precisa evoluir, né? E temos vários outros casos assim, onde a gente encontra pessoas que estão dispostas a dar a mão. Então, isso é o que o industriário não consegue fazer. Ele não vai sair batendo de porta em porta e saber, escuta, me arruma uma área aí. Não, esse é um trabalho que a gente faz de buscar e de criar um jeito das coisas darem certo. Porque se a gente não fizer, alguém faz. Essa indústria, ela ia sair aqui, ia sair em outro lugar, mas ela ia sair. Então, nós temos que fazer o nosso melhor para ficar aqui. Sim. O nosso melhor envolve colocar nossas melhores competências a serviço dele. Né? Então, isso sim a gente faz. Não é prometer mundos e fundos, não é enganar ninguém, mesmo porque o discurso ele vende rápido na primeira reunião, mas ele começa a cair na segunda, na terceira, e aí a tua credibilidade vai embora. Tudo que você fala já não serve mais. Então, o negócio é trabalhar certo, né? Papo reto desde o começo, que a empresa, o empresário respeita e acredita naquilo que você pode fazer ou não por ele. Diante de todas essas dificuldades, e como você falou, quem vem para cá, ele já vem sabendo para onde que ele está vindo. Ninguém escolhe Nova Mutum, abre o mapa do Brasil e fala, gostei dessa cidade, vou para lá. É porque Nova Mutum tem índices, toda a nossa região, como você fala, tem bons índices, bons números, a gente sempre está na mídia. Mas, de fato, para você que está aqui há 30 anos, está há quase 7 na secretaria, passou 11 aqui dentro da CNCDL, quais são esses diferenciais que Nova Mutum tem para atrair tanto esses investidores a ponto de eles enfrentarem todas essas dificuldades do custo alto, a mão de obra, a estrutura do município? Bom, são cenários macro realmente que fazem a diferença e possibilitam a gente viver numa época melhor. Eu digo que eu tenho a felicidade de estar lá na secretaria numa época muito boa, muito propícia para esses grandes negócios acontecerem aqui, e aí passa por vários fatores, né? Um deles é o custo logístico, que antigamente era muito menor dentro de uma operação, hoje ele se tornou muito relevante. Então, ao invés do cara vir aqui buscar matéria-prima e levar para processar em outras regiões do Brasil, que era o que a gente via, tá valendo a pena ele vir aqui, fazer esse processamento, e aí a gente passa, é o custo logístico que aumentou, é o governo do estado fazendo o dever de casa também, criando também esse ambiente, que não adianta o município, ele não tem gestão sobre ICMS, que é um assunto de extrema importância para uma indústria grande. Né? Então, se o estado falar, não, aqui o imposto é esse e acabou, o cara vai para outro lugar. Uhum. Então, é uma sequência de acertos que possibilitou a nossa região, nosso estado, industrializar e agregar valor na matéria-prima que a gente sempre teve. Né? Então, o primeiro passo é você conhecer o que você tem. Então, a nossa região sempre teve muita matéria-prima e ia embora. Começou a agregar valor com as carnes, né? Frango, suíno. Depois disso veio esmagadora de soja, agora esmagadora de milho, agora esmagadora de caroço de algodão, as algodoeiras cada vez maiores, enfim. Então, a gente percebe isso se reflete no emprego mais qualificado, mesmo porque uma fazenda que antes, contratava 50 pessoas, hoje ela trabalha com 8. Né? Muito mais mecanizada, muito mais eficiente a partir dessa mecanização. Por mais que o empregado dele, que antes era 50, agora são 8, é um empregado muito mais qualificado, ganha muito melhor, os outros precisam trabalhar. Sim, né? Esses então, 42 precisam entrar em algum lugar. Essas oportunidades acontecem através da indústria. E a indústria, para mim, é a chave para uma região sair realmente Se a gente continuasse apenas com o agronegócio, teríamos um município calmo, tranquilo, pequenininho, gostoso de viver, mas onde as pessoas teriam muita dificuldade. Uma desigualdade muito grande. Desigualdade muito grande. A indústria não, ela pega essa matéria-prima, ela agrega valor várias vezes, né, valor adicionado muito alto, e ela acaba distribuindo parte desse lucro através de salário, através de oportunidades para as pessoas. Então não adianta pensar em um município, uma região evoluída se você não pensar na indústria. Aí vai, poxa, mas aí traz um monte de gente, justamente. Mas lembra que eu falei no começo, a diferença de onde eu vim para onde eu estou? Essa é a diferença. Foi um município que parou naquela situação, onde é gostoso de viver,
onde as pessoas todas se conhecem, é pequenininho, é organizadinho, bonitinho, mas não passa disso. Ou é uma cidade que envelhece. Exato. Uma cidade que fica velha, média de Exato. idade velha. Exato. Se atualiza no cemitério. Mas assim... É engraçado. Eu vou contar uma história agora. Mano. A minha avó, ela mora aqui. Meus avós depois vieram embora para cá um tempo depois. Enfim, minha família tá toda aqui. Só que ela gosta muito de lá. Então, uma vez a cada 2 anos, ela vai para lá visitar os amigos, enfim. E aí eu cheguei para ela. E aí, vó, como é que tá lá? Tá bonito. Construíram 3 casas novas. Aquilo me marcou, cara. Porque aqui aconteceu tanta coisa em 1 ano, 2 anos, que era o período que ela ficou sem ir lá. E ela voltou feliz da vida e tinham construído 3 casas novas. Essa é a evolução que se percebeu num período tão grande no município. Então, é engraçado, né? Mas aí, vai lá, meu pai e minha mãe acertaram vir pra cá. Com certeza. E não tem, e você vê, não tem, se a gente for olhar a parte de teoria agora, não tem nenhuma teoria de planejamento estratégico, né, de Porter e tal, você não fala de riqueza das nações sem falar em um percentual de industrialização. Senão a gente exporta 10 carretas de grão para importar 1 carreta de bem processado, valor agregado 10 vezes, e a nossa riqueza foi embora. Eu lembro de uma palestra que eu participei aqui no auditório da Associação Comercial. Na época que eu fazia faculdade, a faculdade selecionou alguns alunos, acho que deu 20 alunos, para vir conversar com um cara que era para ser o Bambambam. Não vou nem falar o nome dele aqui, porque senão... E aí, papo vai, papo vem, ele falou sobre essa questão do que você acabou de mencionar. Ele falou, vocês sabiam que tem um parafuso que vai na fuselagem do avião, que o valor desse parafuso é o mesmo de 10 caminhões de soja que vocês produzem aqui? Eu vou perguntar para vocês, por quanto tempo vocês vão produzir soja e vão deixar de produzir aquele parafuso? Então, você percebe que a evolução ela passa por isso. Por você conseguir pegar algo e processar e agregar valor naquilo e distribuir um pouco daquele resultado. Ninguém distribui aquilo que não tem. Sim. Ninguém distribui aquilo que não tem. Ou você agrega ou você acaba vivendo de migalhas. E aí todo mundo sabe a diferença de viver de migalhas e de você ter um lugar onde você pode realmente performar. Aí, no nosso caso, que a gente tem um problema agravante que nossa matéria-prima é commodity. Então, não é nem quem produz, por melhor que ele queira, ele não taxou, ele não determina o valor desse produto. Sim. Determinado lá fora, estão falando de Bolsa de Chicago e tal. E aí você tem outro problema, você tem outro agravante. Se você não industrializa, não processa, não agrega valor... Se o cara não quiser, ele bota o preço do jeito que ele quiser. Então, a gente viu a realidade dessa região aqui mudar a partir disso. A partir dessas oportunidades, você pega... se você fizesse um muro em volta do Nova Mutum e falasse, não, agora tudo que se produz aqui, se processa aqui, nós teríamos déficit desses produtos primários. Porque o que se processa aqui é maior do que a gente produz. O Estado como um todo, não. O Estado, ele produz um excedente enorme de grãos, mas o que se produz aqui no município, falta para alimentar as indústrias do município. É um déficit bastante grande. Então já tem uma função de polo. Quem se instalou aqui não se instala também olhando só para Nova Mutum e olha para a região. E prova disso é a ferrovia chegando. A ferrovia ela vai atrás dos polos, onde ela consegue capilaridade para dar volume para aquela operação dela. E isso sim vai dar uma diferença absurda. É uma página nova que eu acho que nem que a gente tentasse, a gente consegue imaginar a dimensão que isso vai trazer para Nova Mutum e para a nossa região. Porque hoje a gente está, digamos, no 3º, 4º capítulo do município, né? Começou lá com a colonização, as primeiras lavouras, né? Com arroz, sorgo, enfim. Agora, depois a evolução a partir do milho, a partir da soja, que foi o primeiro salto, digamos assim. Depois vieram a proteína vegetal e proteína animal, agora vieram as esmagadoras. E o próximo pulo do gato eu acredito que essa ferrovia vai fazer muita diferença. Porque quando a gente pega projetos de ferrovia, vamos comparar duas agora. Uma delas, a proposta é sair de Sinop e ir até o Porto de Miritituba, né, que eles chamam de ferrogrão. É importante? É óbvio, evidente que é. Nós temos um excedente de produção enorme que ainda vai para outros países, vai para a China, vai para tudo que é canto, e que precisa escoar de forma eficiente. Agora, essa ferrovia que está vindo aqui, ela tem uma característica que poucos analisam, mas ela passa por áreas densamente povoadas. Qual que é a diferença disso? O Mato Grosso hoje deve ter algo em torno de 3,5 milhões de habitantes, num território
Enorme. gigantesco. Então nós não temos público consumidor para produtos finos, para química fina, para cosmético, para farmacêutica. É muito mais fácil fazer e trazer para cá para vender. Qual é a diferença de você ter uma ferrovia passando pelo meio de São Paulo? É justamente aproximar esse público Conectar essas consumidor duas pontas. com uma logística cada vez mais eficiente, onde pode-se haver uma agregação de valor ainda maior nessa região. E é isso que eu digo que é o grande diferencial mesmo que a gente vai viver. Então, vai sair a ferrovia para exportar grãos. Mas essa indo para São Paulo, ela tem uma característica muito maior, de ampliação de escopo das próprias indústrias locais. A gente fica conectado com os mercados maiores. Você consegue fazer um transporte, vamos dizer assim, do varejo, um pouquinho de cada coisa, Sim. aproveitando essa... Porque era o que eu ia falar, e aí vocês já colocaram essa questão da logística. Vem vindo, claro que não só por parte do município, o município faz força para isso, a duplicação da 163, mesmo as rodovias estaduais, a ligação que tem hoje, Sim. você sai aqui de Nova Mutum, passa por Trivelato e vai para Campo Verde. Exato. Uma estrada que a qualidade dela, a qualidade da viagem, vamos falar assim, é muito melhor do que muito menos estressante você pegar o 163. E aí, isso vem de encontro com essa possibilidade, mas sem isso a gente não conseguiria. Hoje esses avanços que Nova Mutum tem é baseado nessas promessas, ou mesmo sem esses avanços logísticos a gente conseguiria essa industrialização? Muita coisa. Eu acredito que vamos pegar as esmagadoras de grãos. Isso já fazia sentido antes, né? Isso já começou há bastante tempo aqui na região. Então, eu acredito que elas já vieram sem o projeto da ferrovia. Agora, as que virão com a possibilidade de importação de matéria-prima, vamos pegar ramo de fertilizantes, ramo de biológicos, enfim, fica tudo muito mais simples com a logística competente. Nós já temos... É que eu não posso dar spoiler aqui também, né? Não posso... Mas por favor, pelo menos pode, né? Não pode, não pode. Uma coisa que eu aprendi... Não quer entregar para nós. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, você não conta com o ovo enquanto ele não tá ali, sabe? Mas a gente pode botar com sonho, daí você fala assim, então, a administração sonha em... E aí fica no campo da ideia, da imaginação. Você tentou. A gente ainda tem mais algum tempo, Diego. Bora. Diego, olhando por um outro lado, tudo que o Jimmy falou, e aí, desses pontos, o que direciona o investidor, o capital? O que faz com que hoje o capital olhe para Nova Mutum, um fazendão, para o Mato Grosso, porque até 10 anos atrás era um fazendão, uma grande fazenda. E o capital, mas não esse capital puro de investimento que vinham e compravam, os grandes fundos compravam terras para arrendar. Passou por aqui um grande fundo argentino, fez uma revolução tremenda e não se ouve mais falar nisso. E aí vem o mesmo volume de investimento, mas com uma outra visão. O que do lado do investidor direciona ele para cá? Passa muito pelo que o Jimmy falou, e principalmente no sentido assim, às vezes a gente para e fala, nossa, de repente uma empresa veio aqui falar com o município. De repente sim, do nada não. Eles fazem um trabalho apurado, mercadológico, absurdo. Eles compram, esses grandes grupos, eles compram pesquisas caríssimas para fazer levantamento de dados sobre o nosso município. Muitas vezes eles chegam para falar no município, ou enfim, com alguns que eu tive a oportunidade de conversar, com informações mais apuradas do que a gente aqui. Então, a gente fica com o IBGE, né? Mas assim, o que eu tenho visto, principalmente no que diz respeito ao mercado de capitais, eles olhavam muito para a própria região sul-sudeste e começaram a olhar para cima, assim, olha, peraí, parece que lá, força do agronegócio, do grão, tem um movimento acontecendo. Então, dos investidores, dos momentos, assim, das conversas que eu tive, inclusive em São Paulo, a informação que chega para eles, entre aspas, lá embaixo, né? A informação que chega para eles lá embaixo é que, assim, isso aqui não é mais um grande fazendão. A questão é, lá no interior do Mato Grosso, né, que antes achava que a gente andava acima de onça e de jacaré, eles têm um nível de desenvolvimento econômico, financeiro e tecnológico mais alto do que outros municípios, que era a rota desses grandes investidores. Então eu tive a oportunidade de ser chamado para uma reunião em São Paulo, a pessoa tinha todas as informações da rota do eixo 163, de Mutum até Sinop. Então assim, eles enxergaram que
não é só mais commodity. Eles enxergaram que a industrialização chegou na região e que, vamos pegar só a nossa região aqui, né, de Mutum a Sinop, a característica da gestão pública profissional muito forte chama atenção. Então, da segurança jurídica, da segurança política. E o que o empresário quer? Ser empresário, Jim foi, eu também sou. Ele não quer um sprint. Eles querem uma corrida de longo prazo. E esses fundos, eles prestam, eles precisam prestar contas para o investidor macro, que está vendo muito longo. Então o cara olha 10 anos, 20 anos, 30 anos. Quando ele olha para cá, vê o plano do município, vê como que é a região, vê como que ela está se industrializando, ele já não olha mais para a gente no sentido de investir e vir aqui comprar um monte de terreno, sentar em cima, quando valorizar, eu vendo e vou embora. Não. Ele quer vir aqui porque ele sabe que ele consegue, tem um motor ali girando e vai dar certo. Pelo que eu tenho observado, o Jimmy recebe muito mais empresário que a gente, então me corrija se eu estiver errado. É isso que eles têm analisado, de segurança, de que existe um desenvolvimento econômico, financeiro, tecnológico também no município, para atender, em que pé a gente tem essa deficiência de mão de obra e tal, para atender essas demandas deles. Né? É só a gente olhar o tipo de empresa, o tipo de construção que está saindo aqui. Né? Só que quando a gente fala em deficiência de mão de obra, vamos analisar, o município cresce acima de 10% ao ano em população. Então, nossa, mas não vai ter gente. Vai sim. E só frisando, não é crescimento de população que nasce, não é só bebê que nasce. Não é só. É muita gente que já chega adulta aqui. Justamente. Não, a migração é muito forte. Então, a gente tem problema, como eu falei antes, nem tudo são rosas, né? Nós temos problemas sérios, como é o custo de vida aqui. Você vai no supermercado aqui, eu vou de vez em quando lá para o Paraná, na casa da família da minha esposa. E antigamente lá era uma diferença absurda. Você chegava no supermercado e falava, nossa, aqui é muito mais barato se viver. Hoje não é mais. Não é mais, está muito mais equilibrado isso. Aonde que mora o peso para quem mora aqui? O aluguel e a logística para ele sair, para, enfim, visitar parente, enfim, aqui é no meio do continente. Eu quero ir para a praia, é muito mais caro do que um cara que mora em São Paulo, pegar o carro e descer a Santos. Né? Então isso torna realmente mais caro. E o aluguel, que é o maior calcanhar, justamente por conta da demanda e da oferta. Né? Nós temos poucos imóveis, portanto que essa cidade cresce. E ela está crescendo 8%, 10% em população ao ano desde muito tempo. Então, quando você tinha lá 20 mil habitantes, nós estamos falando de 2 mil pessoas chegando. Hoje nós estamos com uma expectativa aí de ter 70 mil, por mais que isso contradiz aquilo que o IBGE colocou, está chegando 7 mil por ano. Então, a demanda aumentou muito e a oferta não está acompanhando. Então, não é um decreto do prefeito que vai falar, a partir de agora os aluguéis vão valer tanto. É quando o mercado escalonar para atender essa demanda alta. É aí que a gente vai ter resultado. E é nisso que a gente foca, é nisso que a gente trabalha. O município não pode sair fazendo casa doidado, porque senão nem o orçamento inteiro dele daria o suficiente para isso. Então o negócio é, novamente, criar ambiente para que esse problema se resolva, através de construção privada. E a gente está vendo isso acontecer. Infelizmente não é no tempo que a gente quer, não é rápido como a gente gostaria que fosse, mas tem muita coisa acontecendo. Foram criadas várias legislações que vão possibilitar um avanço muito rápido nisso. Não é o resultado que a gente tem hoje, mas não é o resultado que a gente vai ter em 2, 3 anos, isso aí vai escalonar muito bem. Mas tem uma questão também, eu estava conversando com um empresário ontem, e parece que virou uma muleta falar que, o problema aqui é mão de obra. Sabe aquela história do macaquinho? Por que você está apanhando? Não sei, ninguém encosta lá porque a gente apanha. E aí eu fiz algumas perguntas para esse empresário. Você faz entrevista demissional? Você perguntou tal coisa? Não. Então, talvez o problema pode ser aqui dentro. E não necessariamente uma falta de... É meio que, não falta mão de obra, falta casa, então eu vou ficar sempre usando essa muleta para justificar a falta de competência para fazer outras coisas também. E aí você pega... vamos pegar um exemplo de um programa que foi lançado agora, faz um tempo já, o Mutum Mais Oportunidade. O Leandro sempre fala um negócio que grava na mente da gente. Ele fala, e ele já falou isso diversas vezes, em vários discursos, enfim, ele fala que Nova Mutum é um município próspero, isso todo mundo sabe, mas essa prosperidade ela tem que chegar em todas as camadas. Tem que chegar para todo mundo, sabe? Então, algumas ações que ele toma são voltadas para isso.
dentro do Mutum as Oportunidades, que é o que eu comecei a falar, a gente procura possibilitar que a pessoa evolua, né? Através de conhecimento, através de novas oportunidades, ele não precisa pedir a conta para evoluir. Né? O cara que trabalha numa grande indústria aqui hoje, mesmo que ele seja o mais, né, chão de fábrica que a gente costuma falar, se ele procurar conhecimento, ele tem oportunidade dentro da própria casa onde ele já está. E isso acontece muito, o Mutum as Oportunidades está muito voltado para isso. Então vamos pegar um exemplo, você pega a empresa X, e isso a gente faz constantemente, tá? Não é a gente fica adivinhando lá. Vamos lá para dentro da empresa X perguntar, escuta, o que está faltando aqui? Aí uma vez eu ouvi, eu preciso de operador de empilhadeira. Rapaz, se eu tivesse na minha mesa escolhendo um gabarito lá cheio de curso, você acha nunca na vida eu ia pensar em fazer um curso desse. Mas foi 1, 2, 3, 4 setores que falaram que precisava de operador de empilhadeira. Precisa para hoje? Preciso para hoje e se tiver mais eu boto no meu cadastro. Porque daí é o seguinte, o cara não subiu ainda, mas a próxima oportunidade que tiver, aquele cara já fez o curso, vem para cá e sobe. E aí ele vai ganhar mais, aí ele vai, né, ele vai subindo dentro da escala da própria empresa. Isso a gente vê, as pessoas querem isso. Não, você fala, mão de obra. Cara, tem aquele pessoal que é mais deitadão assim? Tem. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, aqui em qualquer outro lugar. Sim. Agora, eu digo que a maioria só quer trabalhar, ganhar o seu salário digno, conseguir pagar seu aluguel ou, de preferência, pagar sua casa própria, né, e viver com dignidade. Eu acho que isso é o objetivo da maioria das pessoas que a gente vê por aí. Tem bandido no meio? Tem. Esse daí a gente tem que combater. Agora o restante a gente tem que ajudar. E o foco é sempre esse. Como eu falei no começo, o foco é ajudar a pessoa a encontrar a sua melhor performance. Isso aí. Mas só para concluir aqui, eu fiz uma anotação, que é algo que você falou lá no início e agora o Jimmy voltou e confirmou. Eu tive a oportunidade de morar em vários municípios do Mato Grosso, desde Cuiabá até passando lá para a região oeste, voltando para cá e enfim, em Mutum decidi ficar aqui com a minha família. O que eu observei é o seguinte, isso faz muito sentido com o que você acabou de falar, é o tipo de pessoa que está aqui também. O que acontece nas cidades onde eu passei? Que tinham problemas econômicos gravíssimos, a cidade arrebentada. A pessoa estava de passagem. Não, o que você está fazendo? Não, estou de passagem. Não, o que você faz? Não, estou trabalhando em tal lugar para eu vou embora. A pessoa tinha uma cratera na frente da casa dela, ele não resolvia porque eu não tenho compromisso com o município. E eu observei aqui, eu não sei, quem é mais antigo tem que me ajudar. Se faz sentido até com tanto o tipo de migração quanto o tipo de atividade econômica que fez o município crescer. Afinal de contas, o agricultor ele planta, prepara a terra, planta e precisa esperar. E ele cria raízes, literalmente. E eu vejo aqui, desde quando eu cheguei, eu lembro até hoje um gerente que tinha, quando eu cheguei na agência, falou, olha, cara, aqui é uma cidade diferente, a galera aqui trabalha. Então fica ligado que 7h30 da manhã tu tem que estar esperto, 7 horas, porque teu celular já vai tocar e já é cliente demandando. Falei, caraca, isso eu nunca tinha visto. Então eu vejo aqui, o pessoal que vem para ficar. Ele vem para estabelecer raízes e eu vejo que ele tem um compromisso com o município e ele exige, inclusive, das outras pessoas que tenham o mesmo compromisso com o município. Acho que isso também gera uma diferença. É diferente. A gente percebe eu sou suspeito para falar, né? Mas eu acho que Nova Mutum consegue oferecer algo que outros lugares não conseguem, que é o tal da qualidade de vida. Por mais que o cara tenha que ralar, que isso aí em todo lugar, por mais que tenha dificuldade de pagar o aluguel, de conseguir uma casa do jeito que ele queria, mas no final de semana ele vai uma praça municipal com o filho dele, com a né, tranquilidade de deixar o moleque jogar bola, de passear na beira de um lago, de ir para frente da prefeitura tomar um tererê, comer uma pipoca. Eu virei o chato no grupo da família, eu fico tirando foto do dinossauro. Que cidade que vocês ficam aqui na frente da prefeitura, com as crianças brincando? Eu sou o chato estão quase me excluindo por conta disso. Tu só sabe falar de Mutum, cara? Não, mas isso pode parecer pouca coisa, mas eu acho que não é. Muito bom. Tem outros municípios no Brasil que fizeram isso e que colhem os resultados da mesma forma. Né? Eu já estudei um pouquinho sobre o plano diretor de Londrina, de Maringá, daquela região do Paraná que evoluiu muito mesmo. E eles fizeram também um dever de casa e falar o que eu quero para a população daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E eles desceram a lupa realmente em foco muito interessante mesmo. Falou, não, nós queremos criar um bairro específico onde a gente tenha a condição de abrigar os aposentados do Banco do Brasil.
Porra, isso aqui é ser específico, né? Mas por que isso? Eu falo, não, porque é um cara que vai se aposentar muito bem, que se aposenta jovem, que vai vir ele, a mulher dele, os filhos dele já estão na faculdade, não vão vir junto, então eu tenho que criar um ambiente onde esse cara se sinta bem, porque daí ele vem para cá, ele ganha bem, ele não vai consumir saúde municipal, ele vai ter o plano de saúde dele, é um cara que vai vir aqui e vai evoluir a cidade. E caramba, cara, como quando você baixa o Zoom e fala, não, o que eu tenho que fazer é isso, 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 você consegue resultado. Né? Não é só conversa, não é só falácia. E aí você pega Nova Mutum, você tem um plano diretor há quanto tempo? Quantos municípios por aí não sabem nem o que é plano diretor? E o nosso é revisado constantemente. Sim, eu lembro de pelo menos 3 ou 4 revisões nos últimos 17 anos. A Bíblia do município, é o plano diretor. É aquilo que todo mundo está puxando a corda para aquele lado. Uns não gostam de uma regra, outros não gostam de outra, mas não é disso que se trata. Se trata de saber onde a gente quer chegar. Então, assim, você pega um município com 35 anos de emancipação e vê tudo que evoluiu. É por isso que eu falo, esses 30 anos que eu passei aqui, se me perguntarem como Nova Mutum vai ser daqui a 10, eu não arrisco falar. Por mais que eu vi os últimos 30, eu não arrisco falar os próximos 10. Eu vou te perguntar isso daqui a pouco. Só voltando um pouquinho em relação ao que você falou, Diego, Nova Mutum tem 2 tipos de pessoas. Tem essas pessoas transitórias, até pelo tipo de mão de obra que a cultura do algodão faz. Então, muitas pessoas ainda vêm de fora, eles trabalham no plantio, eles participam do beneficiamento e vão embora. Muito por quê? Porque da onde eles vêm não tem condição de gerar essa renda, e aqui pode parecer não muito para eles, mas lá de onde eles vieram, isso é importante. E dessas pessoas tem muitos que vêm e vão embora sem compromisso nenhum. Mas tem vários que vêm com essa ideia e acabam ficando aqui por causa da oportunidade. Tipo eu. Não, mas, eu ia vir só para ficar 2 anos. Mas você ainda está uma carreira dentro de uma empresa pública. Essas pessoas que vêm, e eu falo porque eu contrato bastante gente de ingresso na recepção das clínicas, é o trabalho de ingresso. E são aquelas pessoas que vieram, não, eu trabalhei no frigorífico um tempo, daí eu me qualifiquei, surgiu uma oportunidade. E aí surge o segundo ponto, que eu acho que é esse carinho. Como Nova Mutum tem... Os nossos filhos são a geração dos mutuenses que vão estar aqui. A geração que hoje está mais ou menos... uma transição como nós que viemos de fora. O Jimmy mais novo, eu um pouco mais experiente, você já com uma carreira consolidada. A gente abraça a Nova Mutum porque ela se torna meio órfã. Diferente de você chegar lá onde a sua avó veio, onde eu vim, do Paraná, que já tem as pessoas que comandam, aquela família tradicional da cidade que comanda o negócio. Então aqui, a cidade, por ser órfã, a gente acaba abraçando e sendo ouvido. Porque hoje a estrutura, como vocês falavam do lago, ela não vem por uma iniciativa única e exclusiva do município. Ela vem por uma cobrança da sociedade que queria aquele espaço. E quando aquele espaço não tinha a estrutura que hoje tem, ele já era habitado. Já estavam ali. Eu acho que essa proximidade da prefeitura é muito importante. Que ela olhe de fato, porque não é só trazer a empresa, mas é o bem-estar. Como você falou lá em Londrina, em Maringá, quando você olha para o bem-estar da comunidade, é isso daí que vai vincular. Isso que vai vincular. E aí, qual que é o zoom que a prefeitura deu? O que ela encontra? O que a tua secretaria pode encontrar? Porque a gente falou de grande indústria, mas a grande indústria vem, traz um monte de gente, e aí precisa da padaria, precisa do açougue, precisa da oficina, precisa da manicure. E qual que é o olhar para esse pequeno, além desses aparelhos? Você já falou da sala do empreendedor, o que possibilita, o que vocês podem criar esse ecossistema interessante para isso? Assim, a gente procura ser bastante proativo também. Então, assim, tem situações até... Eu já viajei tentando buscar uma indústria para cá para agregar valor em alguma produção daqui, sabe? A gente precisa ser proativo e entender aonde o município quer chegar. Só que esse crescimento que você está mencionando aí, ele é bastante orgânico. O empresário aqui, as pessoas aqui são atentas. Em como qualquer lugar, não tem espaço para bobo. E essas pessoas hoje, diferente até um pouco de um tempo atrás, que o cara fazia aquela empresa por uma necessidade, ou era a única coisa que o cara sabia fazer, ou o pai dele fazia aquilo, hoje não, hoje o cara estuda o mercado, o cara tem um Diego da vida para ajudar ele a trocar ideia, né, a focar onde buscar o recurso, onde fincar o pé dele,
E as coisas acontecem. Na verdade, é como... o Leandro sempre fala isso, a gente sempre fala dessa forma. Se a gente não atrapalhar, a gente já ajuda bastante. Eu já ouvi ele falar isso. Né? Então a gente fala isso direto lá, mas aqui a gente tenta fazer um pouquinho mais, que é criar esse ambiente onde as pessoas consigam. Né? E aí vale microcrédito, 20 mil reais para o microempreendedor individual. Ah, nossa, 20 mil não dá para fazer nada. Mas junto com os 20 mil a gente dá o curso para ele fazer lá o capital de giro dele, organizar as finanças dele, que às vezes isso aí é um trampolim que o cara precisava para ir. Então, essa criação desse ambiente, o resto acontece meio naturalmente, Fernando. Não precisa fazer muita coisa. Mas só relatando, a minha esposa, ela é professora na Unemate, que veio, né? Esteve aqui comigo semana passada. Exatamente, minha senhora esteve aqui. E ela tem contando vários casos, né? Mas ela relatou para mim de um casal de alunos que migraram do Nordeste. E justamente a pergunta que ela fez assim, tá, você tinha algum parente aqui? Não. Então como que seu marido, né, dessa aluna dela, encontrou Mutum? Ele começou a pesquisar no Google, melhores cidades para se morar, tal, desenvolvimento. Aí apareceu, ele mandou um currículo para a indústria, foi contratado. Começou a trabalhar, sinalizou para a esposa dele, ó, que é legal, vem. Ela arrumou emprego, aí assim, ela está na faculdade, ou seja, a cidade, a cidade está propícia para, principalmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que a pessoa tenha uma escalada social. Uhum. Isso é muito importante. Ou seja, eles são o primeiro da família a fazer faculdade, a ganhar um salário acima da média lá de onde eles migraram, e hoje eles, mesmos desafios, né, o aluguel e tal, mas enfim, estão morando melhor do que antes, a esposa está se especializando e o marido também, e hoje eles migraram da moto para o carro. E é bem o que você disse, assim, só de ter criado o ecossistema e ter criado o ambiente, só de não atrapalhar, ele veio orgânico, ele veio sozinho, ele encontrou a cidade sozinho, não tem ninguém aqui e está tendo uma escalada social que os familiares, ou se ele ficasse lá, ele não teria. Então só do município, o ecossistema nosso permitir isso, poxa, já está valendo muito a pena. Posso pegar um gancho? Por favor. Uma história parecida com a sua, mas digamos assim, invertida. Um tempo atrás, eu não vou saber precisar quanto tempo, acho que foi antes da pandemia, eu recebi um advogado de Belo Horizonte. E ele veio e falou, cara, eu conheci essa cidade aqui, acompanho os vídeos que o pessoal manda, eu achei maravilhoso, eu vim aqui para ver e tal. Tava ele e a esposa dele. E um senhor, mas... sei lá, 50 anos talvez, carreira consolidada, tudo, né? E veio aqui e falou, não, esse município aqui é maravilhoso, não sei o que, eu vou mudar, um dia eu vou morar aqui. Falei, que legal, o que precisar, eu tô aqui para te ajudar, daquele jeito que eu sempre faço, né? O que precisar, eu tô aqui para ajudar. E o cara foi embora, e veio a pandemia, veio tudo isso, e para falar bem a verdade, nem lembrava mais, né? De repente esse cara não chega e fala, mudei, o Mutum apareceu lá na prefeitura tomar um café comigo. E se eu falar pra você que eu sei quem é? Você tem certeza, você sabe a história dele, é muito legal. Mesma história. É muito legal. Então assim, um advogado que tinha escritório de advocacia, que tem filhos formados, médico, enfim. Então com uma vida pronta, numa capital como Belo Horizonte, que é muito bacana, enfim. E o cara largou daquilo lá para vir para cá, para começar de novo no município como Nova Mutum. Então esse tipo de exemplo... eu entendo o cara que vem aqui porque aqui a oportunidade é melhor do que onde ele estava. Esse cara, ele veio aqui por causa da qualidade de vida. Ele veio porque ele leva 3 minutos para sair da casa dele até o escritório dele. Se for parar para pensar, ele tinha muito mais a perder, né? O escritório dele era consolidadíssimo. Justamente. E você está buscando crescer, é aquela situação, bom, já não tenho muita coisa aqui, eu vou me arriscar. Agora, você está consolidado, você fala, vou largar tudo que tem. Ele usa esse termo, né? Eu vim para cá para começar de novo porque eu queria estar aqui com a minha esposa, meus filhos estão criados, é esse lugar que eu quero recomeçar a segunda fase da minha vida profissional. Como eu te falei, é orgânico. Mas daí é a qualidade de vida, né? Essa pessoa hoje, ele consegue, Nova Mutum, por mais que fisicamente esteja afastado, a tecnologia supre isso. Sim. E daqui de Nova Mutum nós estamos transmitindo para o mundo inteiro. Justamente. Você está no Japão, você pode assistir isso daqui. Então, é a qualidade de vida. Quando da escolha, em 2005, dia 26 de dezembro de 2005, eu e a Vânia passamos o Natal em Diamantino, que minha cunhada morava ali.
E aí fomos conhecer. E na hora que eu vi Nova Mutum, eu falei, gostamos dessa cidade. Entramos, prefeitura fechada, a Câmara aberta, o Diógenes era o presidente da Câmara, nos recebeu, a cidade tinha 25 mil habitantes. E ele falou assim, olha, a BRF tinha acabado de comprar o frigorífico, e aí ele falou, a cidade nos próximos 20 anos vai dobrar. 20 anos. Errou, né? Ia dobrar. Errou bem, né? Errou bem. E aí, em 2 meses, a gente organizou a situação, mudamos para cá. E nas primeiras voltas que a gente fazia para o Paraná, a gente enxergava isso daí. O quanto aqui acelerava e o quanto lá desacelerava. E a qualidade de vida que a gente optou lá em crescer com uma cidade. Então, hoje já são 17 anos aqui, principalmente a Vânia na odontologia se firmou e conseguiu chegar no objetivo dela de ter um reconhecimento e aliado à qualidade de vida. Meus filhos andam a cidade inteira de bicicleta, sozinho. Hoje, numa cidade grande, não se pensa isso. Não, impossível. Não. E eles não deixam nada a desejar as experiências que as primas que moram uma em Curitiba, as outras em Cuiabá têm, que moram nas grandes capitais. Sim. Muito pelo contrário, elas vêm para cá, elas falam, mas você tem toda essa estrutura aqui, vocês conseguem fazer tudo isso? Então, acho que a qualidade de vida é um fator que hoje faz a diferença, e faz diferença nesse público, como esse exemplo que você falou de quem quer se desenvolver. Como nós estamos passando de geração em geração, e ainda no assunto da mão de obra, esse é um problema, mas quando a gente fala em educação e formação de mão de obra, não é imediato, né, Jimmy? A gente vai plantar hoje para, num futuro, a gente colher isso daí. E a gente sabe que não só por meio da secretaria, mas das outras secretarias, o município tem várias parcerias nesse sentido. Sim. E eu queria falar um pouquinho dessas parcerias na formação de mão de obra. Uma coisa que precisa ficar muito clara é que eu posso falar do programa que for municipal aqui, não tem nenhum que é executado por uma secretaria só. É um trabalho extremamente em conjunto, então tem muita gente que ajuda naquilo que eu faço, eu ajudo muito naquilo que os outros fazem também, e isso aí é um diferencial enorme, né? Porque você vê lugares aí que tem um secretário querendo puxar o tapete do outro. Aqui não, aqui é todo mundo junto puxando a corda do mesmo lado. Tem alguma diferença? Tem, resolve, discute, acha o ponto e vai embora. Né? É assim que funciona. Mas é o objetivo, o objetivo é comum. Exatamente. Então, eu vou fazer uma confissão aqui, Fernando e Diego. A gente é bem Ninguém egoísta. vai ficar sabendo. A gente é bem egoísta. Eu vou falar por mim. Meu filho tem 10 anos e eu não quero que ele vá embora para estudar. Eu quero que ele tenha a oportunidade de se formar aqui, formação da mesma qualidade que ele teria se ele fosse para São Paulo, sei lá, melhores centros. É isso que eu desejo para ele. E, obviamente, desejo para os filhos de vocês também, né? Então, é isso que a gente quer fazer. Quer fazer um município onde as oportunidades elas estejam para todos. É aquilo que eu falei antes que o Leandro sempre cobra. Essa pujança, esse município ele tem que chegar para todas as pessoas. Então, a gente, através de iniciativas como o Parque Tecnológico, a gente consegue chamar a atenção para que grandes universidades, grandes investimentos nessa parte educacional e também, por que não profissional, né? Depois que o cara estudar muito, ele tem que ter onde trabalhar. Não adianta formar um doutor e mandar ele para fora. Tem que formar o doutor e reter o talento aqui. Então, passa muito por isso, em criar esse ambiente, dessas oportunidades, para que a gente não desperdice talentos, né? Voltar de novo lá onde eu morava. Se nós estivéssemos lá até hoje, provavelmente o que aconteceria? Meus pais estariam aposentados, morando lá, e eu e minha irmã estaríamos em qualquer outro lugar do mundo, porque lá não teria oportunidade para a gente fazer grandes coisas. É o caminho natural. E um professor meu na faculdade, uma vez, ele fez um exercício que a gente está em vídeo, eu vou fazer também. Ele pegou a chave de um carro e fez assim, ó. Toda a turma, né? Presta atenção nesse negócio aqui, ó. Ele jogou a chave e pegou. Todo mundo ficou esperando o que está acontecendo, né? Vocês não viram, não? Vou fazer de novo. Jogou para cima e pegou. Viram agora? Todo mundo ficou quieto, né? O que esse cara está falando? Ele falou, vocês perceberam que quando parou de subir, caiu? E cai rápido. Então, assim, o foco é sempre nariz para cima. E isso aí eu acho que essa criação desse ambiente aqui é porque está pensando daqui a 30 anos. É porque está pensando, né, para as próximas gerações que virão. Então, é um diferencial. Não é todo lugar que tem o que a gente tem aqui. Não é puxar mérito, não, assim como nós, tem um monte de gente assim, tem um monte de gente muito boa. Temos a grata competência,
Acho que o nome certo é esse, de colocar bons gestores, porque se colocar uma porcaria ali faz muito estrago. A caneta cai na mesma velocidade que subiu. Muito estrago. Nós temos que ter a ciência disso, que a gente não pode aventurar com qualquer promessa fácil, enfim, que não é fácil. Assim como nós, tem 5 mil e poucos outros municípios que querem evoluir tanto quanto a gente. Para a gente estar na dianteira, a gente tem que ter uma coisa, tem que ter um diferencial. Então, um gestor, um prefeito com 4 anos, ele pode jogar o município para cima, como ele pode enterrar ele de vez. A gente precisa, de fato, ter muita responsabilidade e continuar nesse caminho que você falou, de bons gestores, de um trabalho sério e consolidado e olhando para frente. E aí é o segredo do sucesso. Agora me ocorreu que essa ideia do ambiente, ela vem de antigamente, porque hoje, talvez nem todos saibam, a atual Unemate, antes ela era Uninova. E antes de ser Uninova, ela era Fumesum, que era a Fundação Mutuense de Ensino Superior. Uma faculdade formada por pais que tinham esse anseio que você tem, de que os filhos não precisassem sair daqui para ir estudar fora. Eu fiz, nesse ano 2005, aí comecei em 2006, eu vim fazer a seletiva. Ela funcionava na Carlos Drummond. Na Carlos Drummond, um areião ali, um areião. Eu vim fazer a seletiva. Para você ver como as pessoas aqui, elas pensam para frente. Né? É disso que eu falei, não está restrito a prefeito, vice-prefeito, equipe de secretários. Não, você vê aqui cooperativas que nasceram das dificuldades. Né? E o pessoal juntou e falou, não, vamos resolver esse troço aí. Você vê o exemplo da Coopermutum, nossa, a diferença que isso fez no nosso... né? Os novos podem não entender, mas quando você tinha milho que não servia para nada, que ninguém nem queria comprar, eles foram atrás e criaram a suinocultura aqui. Não caiu de paraquedas, nossa, vou lá fazer uma... Não, foi uma decisão tomada pela região toda e juntou para fazer. Sabe, as histórias elas são muito fortes. Aquilo que eu falei, o exemplo arrasta. Esses homens ainda estão aqui, ainda estão, né, dando esse exemplo. E eu falo isso para o seu Alcindo, sempre que eu tenho a oportunidade. O que vocês fizeram aqui com nada, porque vocês chegaram aqui e moraram embaixo do barraco de lona. Meus tios saíram cortando mato para achar onde eles tinham que morar. O que esses homens fizeram, esses homens, essas mulheres, enfim, essas famílias fizeram, olha o que nós temos para trabalhar. Rapaz, nós temos que fazer e fazer muito mais, porque, né, se eles fizeram tudo o que fizeram com a condição que tinham, a condição que a gente tem, nós temos que fazer valer. Caminhando para o nosso final, não há como a gente não falar do futuro. Não há como a gente falar. A gente não pode prever, porque com certeza esses homens há 30, 40 anos atrás, eles não imaginavam a Nova Mutum que tem hoje. Mas das decisões que eles tomaram lá, nós estamos aqui hoje. E das decisões que hoje são tomadas não só pelo então prefeito Leandro, pelo secretário Jimmy e os outros secretários, mas por quem investe, por quem faz, por quem acontece, vai nos levar, vai nos projetar para daqui 10, 20 anos. E não fazendo análise de futurologia, mas com o que você sabe que tem de concreto aqui em Nova Mutum, seja a duplicação da 163, seja o viaduto que vai dar acesso ao outro lado da cidade, seja a Rumo chegando a ferrovia e tudo mais, o parque tecnológico, tudo que a gente falou aqui. O que a gente pode imaginar para os próximos anos? Nós reforçamos isso aqui, que o resultado que a gente está colhendo hoje foi aquilo que foi plantado há um tempo atrás, certo? Agora eu pergunto para todo mundo que está nos ouvindo e que pode fazer essa análise. O futuro está sendo planejado assim como o nosso passado foi e hoje nós estamos colhendo o resultado disso? Eu vou fazer a pergunta e vou responder só com um exemplo. Você pega a colonizadora Mutum. Foram eles que começaram tudo isso aqui. Então a primeira avenida lá era larga porque o senhor José Aparecido Ribeiro falou, não, para o município, quando ele crescer, ele precisa ter essa estrutura. E deu a competência de quem veio depois continuar com essa situação. Vou pegar o mesmo exemplo da Mutum. Eles estão fazendo um master plan para 7 mil hectares do outro lado da BR. 7 mil. Nós estamos hoje numa cidade que tem 1.500 hectares. O núcleo urbano tem 1.500. E eles estão planejando os próximos 7, só o deles. Tirando os outros todos que estão desenvolvendo master plan também. Então, assim, isso dá uma segurança de que nós estamos num caminho sendo muito bem pavimentado, muito bem organizado,
para que a gente não bata ali, chega ali, poxa, e agora o que a gente vai fazer? Não. Mas 7 mil hectares é plano para 40 anos. Maria. Para 40 anos, 50 anos, sabe? Então, onde mais você vê isso? Onde mais você vê só a área de aeroporto que eles estão desenhando o master plan ali, tem 600 hectares. Campinas, a área inteira do aeroporto lá, que é o hub da Azul, tem 300. O dobro de Viracopos. Aqui nós estamos falando de uma área de 600 hectares que vai demorar um monte para sair, mas está sendo planejada para isso. O que vai acontecer nessa cabeceira, nessa área toda, onde vai ser pista de carga, onde vai ser hangar, onde vai ser terminal? Estamos falando de aeroporto. Né? Então, olha o nível de cuidado e o nível de atenção com o futuro que essa cidade costuma ter. Tanto pelos agentes privados como pelos agentes públicos. Esse é a questão. Foi isso que nos trouxe a esse sucesso e é isso que vai nos levar para o sucesso no futuro. Não tem como não dar certo, né, Diego? Não, lembrando uma história aqui, acho que ele ainda não veio, mas, né, vai ser um personagem interessante para vocês entrevistarem. Anotem aí. Anotem aí, o Mauro Manjabosco. Estava numa reunião com ele, logo no início, quando eu cheguei aqui, e ficou marcado, porque assim, eu tomei um chute na canela do Mauro, tão lascado que eu saí meio torto. Tava eu e outro superintendente, né, na época, e aí tava o Mauro, na época o Jéder também junto, né, tranquilão, assim, um posto de simpatia, e a gente ali conversando, e eles foram mostrar pra gente a Avenida Brasil, e na época eu tava olhando aquela área lá do Residencial Parque das Andorinhas. E eu virei pro superintendente e falei assim, não, lá embaixo é o centro, né, aqui é o fundo da cidade. E ele me deu um chute na canela, o Mauro Manjabosco, assim, ele sempre muito simpático, ele fechou a feição, colocou, estirou o dedo assim pra mim, o meio. Aqui vai ser o meio da cidade, escreve o que eu tô te dizendo. Eu, não, me desculpa. Tá bom, né? E não tem 4 anos que eu tô aqui, 5 anos, você pode dizer que hoje a gente tem um centro em desenvolvimento, onde até quando eu cheguei na minha cabeça era o fundo da cidade, e hoje é o meio. E aí a gente tinha uma grande dificuldade, né? Porque ele chegou na minha mesa e mostrou o projeto da continuidade da Uirapurus. Não, tudo bem, seu secretário, né? Acostumar? Ah, beleza, então depois a gente conversa, então. Falou, tchau. Aí ele, não, vamos lá. Eu já tava tudo arregaçado, quebrando tudo. Então, assim, é uma cidade que as pessoas... no mercado financeiro a gente fala que futurologia, né? Como que vai ser o 2024? Tem o mesmo nível de acerto do horóscopo de hoje de manhã. Mas quando você fala o mercado financeiro, ele vive de expectativas, né, e não de futuro. E lá atrás, 2019, quando ele me falou que eu falei, cara, a expectativa é muito positiva. E aí você percebe que não tem só expectativa. Quando você olha, tem um plano, tem um planejamento, tem uma ação. Eu vi que o Jimmy trouxe uma planilha ali com vários números, né? Anotadinho, mas tem orçamento reservado, você já tem todos os cálculos feitos, a fonte de receita, tá tudo muito bem alinhavado. Então, aí é só uma questão de deixar a coisa acontecer, né? Eu vou ter que atestar aqui que o Mauro é um excelente convidado para vocês. Assim, eu sou suspeito que o Mauro, para mim, é um dos secretários mais competentes que tem na prefeitura. É um cara que está antenado em tudo mesmo. Não é à toa que a secretaria dele é planejamento e assuntos estratégicos. Então, de fato, ele é um dos caras que consegue carregar esse planejamento e, às vezes, até falar uns não que ninguém gosta de ouvir, mas é ele que está à frente desses assuntos. Ele está olhando para o futuro. Ele tem essa capilaridade, ele consegue conduzir muito bem tudo isso. Né? É um homem de confiança do Leandro para conduzir isso e eu acho que vai ser um entrevistado excepcional para o podcast. Eu acho que o cenário de Nova Mutum, bem como você falou, não tem como. Eu lembro que o Cláudio César Rose me falou da Avenida Brasil. Ele falou, isso daqui vai sair lá atrás do posto Maria José. E eu olhava aquilo e falava, mas como isso? Hoje, quando você está na Avenida Brasil, você já olha a abertura dela, o traçado dela indo até o Montserrat, e você já consegue imaginar como que ela vai chegar atrás do posto Maria José. Sim. E aí é uma nova... Note que a gente está falando da revolução da cidade para um outro lado. Hoje a expansão vai para o sul, a expansão para o norte da cidade já é um pouco mais lenta, mas veio acontecendo de uma maneira consolidada. E quando você fala desses 7 mil hectares na colonizadora, a gente está falando de outra região, na região oeste da cidade. Mas posso só corrigir o que você falou? A região norte da cidade, que é depois do Rio dos Patos,
já está sendo desenvolvido o projeto de ponte e perimetral, 2 pontes no Rio dos Patos, com perimetral até lá na entrada da MT-500 e até aquela área industrial. Inclusive o município comprou 100 hectares para o próximo distrito industrial lá naquela região. Então, aquela região está entrando para dentro da cidade. MT-500 vai para São Manuel? É, aquela vai para São Manuel. Então, nós teremos 2 perimetrais ali, porque hoje aquela região da cidade está isolada pelo Rio dos Patos. Sim. Acontecer um acidente ali, fica todo mundo parado para o lado de lá. Vai resolver essa questão também, vai definitivamente colocar aquela região dentro da cidade. Mesmo porque, eu vou arriscar aqui, mas nós temos o quê? 400 pessoas indo trabalhar todo dia para aquele lado. Pelo menos. Pelo menos. Com a Ecoforte isso vai acelerar mais ainda. Então, assim, é por isso que eu te falo. Mas a Mutum está fazendo um master plan de 7.000 hectares para o outro lado. Tem o pessoal desenvolvendo para esse lado de cá uma fazenda de 500 hectares. Então, a gente vê esse planejamento acontecendo para todos os lados. Né? Tem para o lado do sul também. Então, o pessoal está antenado para o futuro. Mas isso vai demorar 10 anos. Tudo bem. Vai estar planejado. Vai estar organizado, eu vou saber o que faz aqui, o que faz ali, o que faz lá. Quando for a melhor oportunidade, quanto tempo nós passamos sem ter um condomínio fechado? Tivemos o condomínio aqui, mas quanto tempo a gente ficou sem ter um lançamento desse tipo dessa natureza? Agora temos 2, né? Um competindo para ser melhor que o outro. Então, no tempo certo, as coisas acontecem. Quando o território, quando o município está preparado. Então, esse é o nosso principal papel. Além de cumprir todas as obrigações de hoje, nós temos que preparar o município para o futuro. O que eu, tecnicamente, né, eu tive a oportunidade de fazer a avaliação de crédito do município. Então, assim, para quem está acompanhando a gente, quando você vai pedir um crédito, você tem lá um negócio chamado nota de crédito. Ela vai do A até o C, de C para baixo é status de inadimplente, você não vai conseguir nenhum centavo. Nota de crédito é o que define. Score indica, nota de crédito define. E qual que era na época, o próprio a nota de crédito do estado e da maioria dos municípios de Mato Grosso? C, D, E. Município totalmente insolvente e inadimplente nas contas, atrasados e tal. Aí, fiz o que é a minha parte, rodei a avaliação, mandei para a área lá que finalizava a avaliação de crédito. Deu 5 minutos me ligando isso. Cara, eu acho que você imputou algum dado errado, mano. Falei, por quê? Deu A, que é duplo A. Na avaliação que a gente usava, era o máximo, não tinha como. Cara, acho que você imputou algum dado errado, vamos revisar? Eu falei, tá, vamos, revisou. Cara, a cidade tem duplo A. Eu falei, tem rating duplo A. Então, assim, isso significa que se a empresa, se a prefeitura fosse uma pessoa e ela sentasse na frente de um gerente para tomar crédito, o gerente ia liberar de crédito tudo que ele tinha à disposição, porque é um cliente duplo A. Isso é raríssimo. Quando eu vi aquilo, assim, eu já mandei mensagem na época pro Mauro, que estava acompanhando. Mauro, deu duplo A, não sei o que. Isso aqui é um absurdo, eu nunca tinha visto e tal. Então, assim, não é... E aí, assim, né, para não parecer que a gente ficou falando de coisas que não são metrificáveis, quando você pega o que é metrificável, ou seja, uma avaliação de crédito, que levou em consideração histórico de crédito do município, todas as receitas, se toda a parte de... se paga em dia, enfim... O município, enquanto um tomador de crédito, caso ele fosse, rating AA. Então, duplo A para um banco, né, para o sistema financeiro, não tem o que falar, é irretocável. Então, a gente tem um município duplo A. Isso é fruto do trabalho feito e é a oportunidade para o trabalho a se realizar no futuro, porque o investimento ele vem com dinheiro. E aí nem sempre é do caixa, né, que sai. Precisa chamar o banco e falar, vem fazer a sua parte no seu aporte aqui. Gente, estourado o nosso tempo, nossa equipe aqui olhando para nós e nós vamos encerrando. Eu gostaria de agradecer ao Jimmy pela oportunidade de trazer esses dados, de trazer essa conversa franca, esse olho no olho, como você falou no começo da entrevista, da nossa conversa, que você é muito direto e isso é bom, porque faz parte de um dos valores da administração pública, que é a transparência. Para todo mundo que está nos assistindo é saber, primeiro, qual o caminho que está seguindo, segundo, quem são as pessoas que estão direcionando esse caminho e o que eles pensam. Não só o que fez você chegar ali, mas o que você está fazendo para se manter ali e para levar para frente. E a gente sabe que você faz parte de um elo, de uma equipe. Então, agradecer a você e deixar aí espaço para você
falar o que você quiser. Imagina, Fernando, Diego, eu que agradeço demais o convite. Confesso que eu estava meio apreensivo, né? O primeiro podcast que eu participo, falou 1h30, eu falei, meu Deus, que nós vamos falar numa 1h30, mas passou tão rápido. Para você ver. Foi muito gostoso mesmo esse bate-papo. Acho muito produtivo esse tipo de iniciativa, né? Permite também que a gente exprima um pouco daquilo que a gente passa, daquilo de como a gente vê, e a gente é muito acessível, como você falou. Então, o Leandro mesmo, ele recebe gente o dia inteiro no gabinete dele. O cara quer para reclamar que não podou a árvore na frente da casa dele, mas tem um cara que vai lá e dá um insight para ele, que com certeza ele vai absorver isso e vai tomar uma decisão dali para frente, né? Então, acho que o saber ouvir é muito importante. Então, a gente colocando isso tudo, eu tenho certeza que alguém vai vir amanhã, vai me criticar, vai falar, porra, aquele negócio que você falou lá não devia ser assim, devia ser assado, o outro vai elogiar, outro... mas isso faz parte da construção. E eu acho que é um dos grandes... uma das grandes virtudes que nós temos é o saber ouvir. Isso aí vem por exemplo, né? Aquilo que a gente falava antes, educar pelo exemplo, parte do prefeito e vai para a equipe dele, e enfim. Mas voltando para o assunto que é o podcast, eu achei muito interessante, muito gostoso. Na verdade, eu trouxe um monte de cola aqui que eu nem precisei usar, porque eu estava apreensivo se eu teria os dados que você ia perguntar para eu responder, mas foi um bate-papo muito leve, muito gostoso, muito legal, e estamos sempre à disposição. Diego, mais uma vez agradecer pela tua ajuda, contribuir, por trazer uma outra visão. Muito obrigado. Eu que agradeço, espero ter contribuído. De fato, o tempo voou, né? Espero que para quem tem acompanhado a gente, ele também tenha passado na mesma velocidade que passou para a gente aqui. Estou à disposição sempre que precisar contribuir com o podcast, contribuir com o município. Para mim é um prazer muito grande. Gente, sempre que vocês quiserem se conectar com a gente, estamos à disposição. E você que acompanhou até agora esse assunto, mais esse, o nosso 14º episódio nas contas do Geres e 15º nas minhas contas, não podia deixar isso novamente registrado aqui. E nós vamos assim, o Geres fala do novo visual, mas aqui um dia vocês vão ver o visual dele. E para que você possa ver o visual do Geres e ele sentado aqui nessa mesa, eu preciso que você faça algumas coisas. A primeira delas é se inscrever nesse canal. Escreve, curte, gostou desse episódio, fala. Escreve e comenta embaixo, Geres, queremos você, Geres, queremos você. Se você não gostou, comenta também. Como disse o Jimmy, a construção é feita das críticas, dos pontos positivos e pontos negativos. Às vezes a gente está aqui e não consegue enxergar tudo. Então, se você está vendo algo que te desagrada, não tem problema, comenta aí no Facebook ou no YouTube, que você está assistindo essa transmissão agora. Você vai encontrar a partir de amanhã cortes no TikTok e no Instagram. Conexão Podcast, a Sem CDL, tem alguém dizendo não. Tem cortes amanhã, não desse episódio, João, mas tem de outros episódios. O João leva um tempo para ele produzir os cortes com qualidade. Spotify, sim, amanhã, quarta-feira, a partir do meio-dia, você que malha, que nem o Diego, na hora do almoço, vai para academia, fazer aquele Deus tá vendo. Você pode botar no Spotify, baixar esse episódio, ou quando você vai viajar para Cuiabá, dá o tempo certinho de você ir ouvindo o que a gente tem para falar. Na descrição desse vídeo, você tem todos os caminhos para você alcançar esses canais. Não deixando você esquecer da campanha da virada de prêmios da Sem CDL. Todo o comércio da cidade participando. Procure, baixe seu aplicativo, se inscreva no negócio. Olha lá, viu? Eu lembrei dessa daí. E na próxima semana... Final de semana a gente vai ter o Top Empresarial, né? Dia 16, no próximo sábado, temos o Top Empresarial, entrega do prêmio para as empresas que foram reconhecidas, um belo show, um belo jantar, uma bela palestra. Quem vai aproveitar com certeza. E na próxima quarta-feira, mais um tema, mais um episódio para vocês. Até lá.